Olá, boa noite, tudo bem? Vou dar um tempinho aqui para o pessoal ir entrando e já vou pedindo desculpa porque eu atrasei essa live por causa de problemas técnicos aqui com a internet. Eu estava pretendendo fazer essa live no Facebook e no Instagram ao mesmo tempo, usando uma plataforma, mas não deu certo. Até coloquei um recadinho lá no Facebook que eu vou deixar o vídeo gravado e depois eu coloco lá no YouTube e mando o link lá pelo Face, tá bom? Então, se alguém convidou, né, alguém para assistir pelo Face e tal, depois eu coloco o link lá do YouTube, que eu tenho um canal lá no YouTube que eu tô começando ele também, tá bom? Então, hoje eu vou falar um pouco sobre a atuação da fisioterapia nos sintomas da menopausa. Mas quais sintomas, né? Eu vou falar sobre os sintomas genitais e os sintomas urinários, tá bom? Que é aonde nós fisioterapeutas uroginecológicos atuamos, né? Que são nestes sintomas. Porque a gente sabe que a menopausa ela tem sintomas também como sudorese, né, como aqueles calores, os sintomas emocionais também, né? Então, não vou falar sobre estes, mas vou falar sobre os sintomas que nós atuamos dentro da físio, tá bom? Vou me apresentar rapidamente. Para quem não me conhece, eu sou a Renata, eu sou fisioterapeuta, formada lá em 2007. Eu tenho especialização na área da neurologia funcional, na fisiologia humana, e eu também tenho a especialização na fisioterapia uroginecológica, ou a gente também pode falar de fisioterapia pélvica, tá? Eu venho atuando aí mais ou menos uns 8 anos com mulheres. A minha atuação principal é o assoalho pélvico, naquelas mulheres que têm disfunções urinárias e disfunções sexuais e genitais também, sintomas genitais ali relacionados muito à menopausa, tá? Eu também atendo gestantes para fazer o pré-parto, o pós-parto. E atendo também as pessoas que passaram por um câncer, por exemplo, câncer ginecológico, e que apresentam dores pélvicas crônicas, região perineal, e atuo ali em todas as alterações funcionais dessa região. Tá? Bom, vamos então dar início aí no tema que é a menopausa, né? E esses sintomas genitais e urinários. Eu tô aqui com guia para não me perder, para passar as informações certinhas para vocês. Bom, o que é a menopausa? A menopausa é quando a mulher ela tá saindo ali da fase reprodutiva e ela começa a ter um declínio hormonal, tanto de estrogênio quanto de progesterona. Então, essas mulheres têm uma média de idade entre 48 e 51 anos, elas começam a ter o ciclo menstrual ele começa a ficar diferente, né? Essas menstruações, elas acabam vindo e não vindo, e aí vai passando o tempo, essas menstruações ficam mais escassas por causa do declínio hormonal, e aí realmente ela entra na fase da menopausa, que é quando cessou ali o período reprodutivo dessa mulher. Então, basicamente é isso, tá? O que se caracteriza a menopausa. E o que acontece então com a mulher quando ela tem esse declínio hormonal? Além dela não poder então gerar filhos, né, pelo declínio hormonal, a função ovariana começa a não existir mais,
e ela começa a ter alguns sintomas muito comuns, né? Tem mulheres, gente, que não tem muitos sintomas significativos, tem mulheres que tem um ou outro sintoma, e tem mulheres que têm muitos sintomas, tá? Então isso é bem variável. Então, os sintomas gerais, para falar aqui para vocês, que são comuns, são os calores, sudorese noturna, problemas para dormir, as mudanças de humor. Tem mulher que tem uma tendência já ao ganho de peso, então é uma época em que a mulher ganha mais peso. Alterações de pele e de cabelo são comuns também, como a queda de cabelo, a pele mais seca, dores de cabeça. E aí os sintomas até psicológicos, como a ansiedade, e que podem virar transtornos até psiquiátricos, como depressão e ansiedade de vários níveis, né? Então, tudo isso por questões hormonais, tá? Lembrando que tem mulheres que vão apresentar e outras que não vão apresentar, não são sintomas comuns para todas as mulheres, tá bom? Esses sintomas gerais que eu falei, para melhorar estes sintomas, isso vai depender muito do estilo de vida dessa mulher, tá? Então é muito importante no tratamento desses sintomas que essa mulher busque uma equipe multidisciplinar envolvendo aí vários profissionais, médico, psicólogo, que muitas vezes vai ser necessário para essa mulher encarar essa nova fase, nutricionista. Eu falo bastante dessa parte de nutricionista e psicólogo, né? Estilo de vida, qualidade de vida, e também a parte de atividade física e saúde, porque é muito bom para essas mulheres, tá? Faz bastante diferença nesses sintomas. Não vou me delongar muito nesse tema, né, desses sintomas, mas fica a dica para vocês desse tratamento multidisciplinar, de buscar a ajuda destes profissionais, um estilo de vida melhor. E um convite para vocês lá aqui no meu Instagram, Períneo Funcional, no link da bio, tenho lá: quero receber o e-book sobre menopausa. Esse e-book tem várias dicas e várias informações interessantes para você. É só preencher o formulário e eu mando para você no e-mail, tá bom? Muito bem. No final, gente, eu vou abrir um tempinho para perguntas, tá bom? Mas eu já vou vendo as perguntas que vocês vão enviando aqui, vou tentar me lembrar delas aí até o final. Vamos lá, entrando agora nos sintomas genitais e urinários, tá? E por que acontece esses sintomas nas mulheres? Lembro a vocês que eu já atendi algumas mulheres na menopausa que não apresentavam sintomas importantes genitais, apresentavam apenas sintomas urinários, outras não apresentavam sintomas urinários, mas sim os sintomas genitais, tá? Outras apresentavam todos os sintomas. Então isso é bastante diferente de mulher para mulher, tá bom? Vamos lá, sintomas genitais que essa mulher pode apresentar: irritação no canal vaginal, até na região de vulva, de toda a vulva, tá? E coceira no canal vaginal, atrofia vaginal. Atrofia significa o fechamento, né? A mucosa, a parte úmida da vagina, ela vai se atrofiando conforme caminhando para a menopausa e passando aí da menopausa, tá? Dor na relação sexual são queixas, é a queixa muito comum dessas mulheres que vêm buscar a fisioterapia, porque como elas não têm, elas têm uma secura, uma irritação, às vezes coceira, elas não têm uma lubrificação interessante mais nessa região íntima e elas acabam tendo dor na relação, até sangramento, tá? Na hora da relação sexual. E o mais importante, acho que nessa parte sexual, é a falta de libido mesmo, por causa dessa queda hormonal, tá? Que é uma queixa bem comum. Então, esses são os sintomas genitais. E os sintomas urinários? A gente vai ter as perdas urinárias, tá?
Em algumas mulheres acontece também a infecção urinária de repetição à medida que essa mulher vai ficando um pouco mais velha, tá? Vai envelhecendo, porque existe um processo que eu vou comentar daqui a pouco aí, tá? Então, a infecção urinária de repetição também é um sintoma que eu trato, não a infecção urinária em si, mas a prevenção dessas infecções ficarem acontecendo sempre, tá? Então, vamos lá. Por que acontecem esses sintomas? Secura, irritação, coceira, diminuição da lubrificação. Tudo acontece pelo declínio hormonal, tá? Então, a falta do estrogênio circulante no corpo da mulher vai fazer com que mude o canal vaginal dessa mulher. Ou seja, o canal vaginal de uma mulher jovem, ele é um canal bastante vascularizado, com bastante... vocês sabem que na região genital, lá na vagina, a gente tem vários bactérias que são bactérias boas, que servem para nossa proteção, tá? E que convivem, que ficam por ali. O que é super natural, o que é o normal, tá? Mas quando o estrogênio diminui circulante ali, ocorre uma diminuição dessas bactérias boas, né? A gente fala lactobacilos bons que vivem ali na vagina, acaba diminuindo o ácido lático que essas bactérias produzem, tá? E aí acaba que esse pH vaginal ele aumenta. pH, gente, é assim, todos os líquidos do nosso corpo, inclusive essa parte úmida da vagina, da mucosa da vagina, ela tem ali uma característica de ser mais ácida, tá? Então, o pH, ele vai demonstrar se esses líquidos são mais ácidos ou mais alcalinos. A vagina, ela precisa ser mais ácida, tá? Então, uma vagina de uma mulher normal, esse pH, ele vai variar entre 3,8 e 4,5, tá? 3,8, 4,5 significa que é um pH ácido normal dentro da vagina da mulher. Agora, a mulher que tá na menopausa, esse pH acaba subindo e quanto mais para cima, mais alcalino ele fica, tá? Então, não é interessante que a mulher tenha um pH vaginal mais alcalino. Mas acontece com o processo do envelhecimento nas mulheres da menopausa, acontece que esse pH vai aumentar e vai ficar numa média ali de 5,5 a 6,8, tá? Vai ter uma variabilidade conforme a mulher, mas a gente tem que pensar assim, quanto mais alto esse pH, mais alcalino ele vai ser ali na mucosa vaginal e maior vai ser o problema da mucosa e da atrofia vaginal. Então, mulheres que têm o pH muito alto, elas vão ter uma maior atrofia, tá? Geralmente é o que a gente vê aí na clínica, tá bom? Então, lembrando, diminuiu hormônio circulante, vai diminuir esses lactobacilos da vagina, vai diminuir a produção de ácido lático, fazendo com que o pH se eleve. E isso não é muito interessante, tá? Porque vai trazer ali a atrofia vaginal. Ok? E claro, outros sintomas, como a secura, a irritação do canal vaginal, porque vai mudar aquela mucosa. A circulação sanguínea, ela diminui também um pouco, tá? Nessa região, então a gente costuma ver uma região mais pálida, tá? Diminui a circulação, diminui a questão do colágeno também das paredes da vagina, tá bom? E se a gente pensar na parte muscular que fica ali embaixo no assoalho pélvico mesmo, a gente vai ter também diminuição da sustentação dessa musculatura, porque vai perder aquele tônus muscular, né? Tem mulheres que vão ter tendência a ter um tônus mais baixo, mais flácido, outras não. Isso vai ter, então, impacto também nessa região, tá? E os sintomas urinários? Então, eu falei dos sintomas genitais, tá? A dor na relação, a coceira, a irritação são sintomas bem importantes que acontecem por causa disso.
E aí os sintomas urinários, eles também são bem comuns, como as perdas urinárias, e elas vão acontecer por quê? Porque no processo da gente ir envelhecendo, a nossa musculatura já não fica mais a mesma, ela não é mais tonificada, muito forte, ela vai ficando mais flácida. E mulheres que já tiveram gestação, por exemplo, elas têm uma tendência a ter um pouquinho mais de flacidez, porque elas já passaram ali pelo processo, né, hormonal de toda a gestação, tá? A mulher, ela tem uma anatomia que predispõe ela a ter problemas nessa musculatura, tá? Porque a gente tem ali o útero, muitas mulheres passam por gestação, tá? Existe a queda hormonal, como eu tô falando aqui para vocês, na menopausa, então isso vai trazer uma fraqueza de assoalho pélvico, digamos assim, e aí vai trazer então o problema urinário também, porque o assoalho pélvico, os músculos que estão lá embaixo, nos fechando a pelve lá por baixo, tem a função de continência urinária e fecal, tá? Então, diminui, gente, vai diminuir essa força, essa função dessa musculatura de segurar o xixi, tá bom? Existem mulheres também que têm incontinência fecal, tá? Então, existem essas duas formas de incontinência, tanto urinária quanto fecal, tem a ver com a disfunção aí do assoalho pélvico. Eu trouxe para vocês aqui uma figura, só para mostrar aqui para vocês, ó, o que é o assoalho pélvico, né? São um grupo muscular que a gente tem ali embaixo, nos fecha por baixo, aqui é uma visão vista de baixo, né? Então, a gente tem essas musculaturas, aqui é o canal anal, tá? Aqui é o canal vaginal e aqui em cima, bem pequenininho, é a uretra, onde faz o xixi. Então, toda essa musculatura é o assoalho pélvico, tá? Então, a gente vai ter na mulher uma diferença de tonificação dessa musculatura. Lembra que eu falei também sobre as infecções urinárias? Quantas vezes vocês já viram, né? Mulheres mais velhas, uma tia, uma avó e tal, que tem infecção urinária de repetição. Então, ela já entrou na menopausa já tem um tempo, né? Então, ela tem uma diferença ali de canal vaginal, de mucosa, e ela tem também, muitas vezes, uma flacidez dessa região perineal. E o que acontece? Vamos pensar, ó. Se a gente tem uma diminuição de lactobacilos, né, de bactérias boas no canal vaginal, se a gente tem essa musculatura que não tá muito tonificada, tá mais flácida, vocês concordam que, ó, é tudo muito pertinho? A uretra é muito pertinho da vagina e muito pertinho do ânus na mulher, né? Então, o que acontece? Essa flacidez de pele, né, de musculatura, ela faz com que bactérias aqui do nosso intestino, que vêm do ânus, que são aquelas que dão a infecção urinária, né, que são bactérias que vêm lá do intestino, o que acontece? Elas vão sair daqui, elas ficam nessa região aqui perineal e elas podem ter um contato aqui com a região vaginal, por causa dessa proximidade, dessa flacidez, né? E da diminuição de lactobacilos aqui da mucosa vaginal. E aí, essas bactérias ficam colonizadas aqui na vagina, e a vagina é muito próxima da uretra. Então, o que acontece? Como é tudo muito pertinho, acontece uma contaminação, né? Essas bactérias podem vir para o trato urinário e acontecer uma infecção urinária, tá? Então, já de eu falar sobre isso para vocês, da importância dessa musculatura estar firme, tonificada, e da importância de trabalhar, então, tratar os sintomas vaginais, né, genitais, para não ter infecção urinária, então a gente já pensa na fisioterapia, que a gente pode atuar aqui nesse assoalho pélvico, fortalecendo essa musculatura, dando coordenação, flexibilidade, tonificando, para ter uma melhor sustentação e minimizar esse efeito, tá? Tanto de perda urinária, porque aí vai ajudar na continência para segurar o xixi, incontinência fecal também vai ajudar, e vai ajudar também o canal vaginal, porque a própria contração muscular, gente,
Isso acho que muita gente não sabe, contração muscular do assoalho pélvico, o treino dessa musculatura vai fazer com que melhore a lubrificação vaginal também, tá? Então, vai diminuir esse problema da secura vaginal nessas mulheres, tá bom? Então, veja só como a físio ela é importante, né? Então, ok, eu falei aqui, né? Os músculos acabam perdendo colágeno também, né? Acabam ficando menos tonificados, mais para flácidos. A mulher pode ter uma diminuição de lubrificação, dor na relação, aumento das infecções urinárias. E aí, como que é então a fisioterapia, né? O mais importante que eu vou falar para vocês, como que é a fisioterapia. Primeiro de tudo, a gente vai fazer uma avaliação dessa mulher quando ela chega com a queixa. Ela pode vir com queixa simplesmente genital, que é coceira, irritação, dor na relação ou falta de libido, por exemplo. Ela pode vir também com sintomas urinários, de perda urinária ou fraqueza, ou ela sente que essa região vaginal tá flácida, fraca, né? Às vezes ela pode vir até com uma questão estética também, pensando aí que essa região da vulva tá flácida, que tem flacidez da pele, que tem flacidez ali do canal vaginal, enfim, tá? Então o que a gente vai fazer? A gente vai avaliar toda essa região, tá? A gente avalia o tônus muscular, a gente avalia a tonicidade da pele, a coloração, como tá então essa circulação sanguínea local ali, né? E aí a gente também usa um índice que chama Índice de Saúde Vaginal. É como se fosse um questionário pequenininho em que essa mulher vai responder e a gente vai ver como tá a saúde dessa vagina, tá bom? A gente usa também na físio alguns questionários de qualidade de vida. O que significa isso? Significa caracterizar o quanto esses sintomas genitais e urinários estão prejudicando a qualidade de vida dessa mulher, tá? Então isso é muito importante porque a gente vai avaliar sempre antes, durante o tratamento e após o tratamento. Isso vai nos dar uma noção do quanto isso afeta essa mulher e de quanto tá afetando agora, tá? Exames de imagem a gente acaba vendo, né? Porque geralmente as mulheres ou elas vêm até nós ou elas vão no ginecologista e depois são encaminhadas até nós. Então a gente vai ver os exames de imagem. Exame de imagem é importante para descartar qualquer outro problema com relação, por exemplo, à dor ou a sintomas genitais de irritação. Os hormonais, a gente vai ver então as taxas de hormônio e tal. E tem um índice de maturação vaginal também, que é feito um exame citológico para ver como que está a mucosa vaginal. E o tratamento na fisioterapia é com o treino, principalmente com o treino da musculatura do assoalho pélvico. Gente, quando a gente pensa em treinar essa musculatura do assoalho pélvico aqui que eu mostrei para vocês, a gente vai treinar contração e relaxamento, tá? Então a gente vai querer ver um fechamento da vagina e uretra, uma elevação dessa musculatura e também a gente acaba vendo também na região anal, tá? De todo esse grupo muscular. Contração e relaxamento, a gente não pode pensar que é pompoarismo, tá bom? Nunca pense que você vai tratar sintomas de dor, de irritação, tá? E urinários com pompoarismo. Pompoarismo é uma técnica aí milenar, mas que ela visa sim a saúde aí da região íntima, mas mais relacionado aí à questão sexualidade e não um tratamento, tá? Então, se você precisa tratar o seu sintoma, é com fisioterapia, ok? Então, a gente vai trabalhar com contração e relaxamento, mas a gente tem várias formas de atuar no assoalho pélvico, não é simplesmente contrair, relaxa e pronto. A gente tem sequências de exercícios, séries diferentes, tanto para a gente atingir um tipo de fibra muscular quanto outro tipo de fibra, tá? Então a gente tem coisas bem profundas para atuar, tá bom? Não é simplesmente contrair e relaxa. A gente também não fica só contraindo e relaxando, a gente também tem outras coisas, como por exemplo, massagem perineal, quando a gente precisa alongar essa musculatura e deixar ela mais coordenada e flexível.
A gente tem alguns instrumentos e equipamentos que a gente pode usar nesse assoalho pélvico também, para melhorar a percepção dessa mulher, desse assoalho pélvico, tá? E a gente também tem equipamentos. Um equipamento que eu gosto muito de usar em mulheres que têm uma flacidez ou que não têm uma força boa muscular de assoalho pélvico é a eletroterapia. Eu já mostrei para vocês aqui no Instagram mesmo. Eu mostro um vídeo que eu mostro a sonda que a gente introduz na vagina. Ela é uma sondinha pequena, a gente coloca no canal vaginal e o equipamento ele vai fazer um estímulo elétrico, não é doloroso, tá, gente? É um tratamento que não dói. Ele vai fazer um estímulo para essas musculaturas contraírem, tá? Então, é muito legal que contraia essa musculatura com a eletro, porque a eletro ela vai dar uma sensação da musculatura mesmo, ela vai dar uma consciência melhor para essa mulher. Então a eletro vai lá, contrai e a mulher tem uma sensação da contração e melhora muito a força e a função dessa musculatura perineal. Nós temos também outros equipamentos como o biofeedback, que é um equipamento que introduz na vagina também e a gente consegue ver o quanto essa mulher está contraindo e relaxando. E aí é um treino visual que a paciente consegue ver o que ela está fazendo, tá? E é bem interessante. E olha só que interessante, eu falei para vocês, né? A secura a gente combate como? Com exercício. Tá? Exercício perineal, exercício pélvico. Vai melhorar a lubrificação lá na glândula que a gente tem lá na região da vagina, que chama glândulas de Bartholin, tá bom? Que elas que produzem ali a lubrificação vaginal. Então, gente, muita gente não conhece, muitas mulheres não sabem que a físio atua nesses sintomas e que é o treino perineal ali do assoalho pélvico, a reabilitação perineal, que vai fazer com que ela minimize esses sintomas de irritação vaginal, vai trazer para ela uma saúde da região genital e combater as perdas urinárias. A fisioterapia é padrão ouro de tratamento nas incontinências urinárias e resolve bastante. Minimiza também, como eu expliquei antes, a infecção do trato urinário, justamente pelo treino mesmo, tá bom? Podemos então atuar junto com o ginecologista, porque o ginecologista ele vai ver se a mulher pode fazer reposição hormonal ou não, tá? Se ela puder, não tiver nenhuma contraindicação, como uma doença, tipo diabetes, hipertensão ou mesmo histórico de câncer, ele vai fazer com que essa mulher faça então uma reposição hormonal adequada para ela. E aí, essa mulher pode fazer também a fisioterapia para combater esses sintomas que são localizados ali na parte genital e urinária. Porque mesmo que a mulher faça reposição hormonal, tem um grande número de mulheres que ainda não melhoram dos sintomas genitais e urinários, que vão precisar do treino funcional. Então, gente, é muito importante esse conhecimento que eu estou passando aqui para vocês, de técnicas que realmente funcionam para melhorar a região genital dessa mulher na menopausa, tá? E que muitas não conhecem, não sabem, mas que é o treino funcional dessa musculatura que vai ajudar nesses sintomas, vai minimizar e vai melhorar até a qualidade de vida sexual, a libido, tá? Tudo por causa do autoconhecimento dessa região perineal e do próprio treinamento, tá bom? Outras coisas que a gente tem, ó, LED, laser. Eu uso muito o laser de baixa intensidade no canal vaginal dessas mulheres, porque vai melhorar ali a produção de células e de circulação sanguínea, melhorando a mucosa vaginal e combatendo esses sintomas de secura e irritação. Funciona bastante, melhora bastante a atrofia também vaginal, ok? Vocês conhecem a luz azul? A gente tem a luz LED, né? A luz azul é muito interessante naquelas mulheres que têm infecção urinária de repetição, porque a luz azul, ela é antibacteriana. Olha só que interessante. E hoje a gente tem outras formas de tratar também, não só o laser, né, de baixa intensidade, tem o microfocado, que dá um bom resultado de mucosa vaginal, mas nunca, gente, o equipamento faz as coisas sozinha. Precisa do treino funcional,
tá? Para melhorar todos esses aspectos, e a incontinência urinária só se trata com treino, tá? E existe a radiofrequência e o ultrassom microfocado, que aí fica para outro vídeo, mas eles dão bons resultados junto com o treino funcional, tá bom? Alguém me perguntou aí sobre como melhorar a secura, então eu já respondi, né, que é com o exercício perineal, tá? Exercício perineal, melhorar a conscientização dessa musculatura, ajuda na lubrificação e ali na mucosa vaginal, tá bom? Podemos utilizar, uma dica bem bacana é utilizar o óleo de coco, por exemplo, tá? O óleo de coco extra virgem precisa ser. Pode-se usar como lubrificação para relação sexual, mas pode-se também passar todos os dias na região da vulva, aqui, gente, em toda a região da vulva e também no canal vaginal. Ele é antibacteriano, além de ele ajudar na hidratação, lubrificação, ele melhora as questões de infecção urinária de repetição. Ele pode ser um bom aliado, tá? Porque como ele é antibacteriano, essas bactérias que vêm do ânus vão lidar justamente com ele ali na portinha da vagina, né? Na região de vulvar, e vai melhorar essa questão também de não ficar tendo infecção urinária o tempo todo. Mas, gente, lembre-se do treino funcional. A gente precisa de força, flexibilidade, dessa musculatura perineal para que essa função fique preservada. Função de continência, função sexual e para não ter sintomas desagradáveis. O ginecologista pode passar também um hormônio, pomada hormonal, que pode ser utilizada ali na região de vagina, ou uma pomada que seja a base de colágeno, e isso vai melhorar bastante junto com o treino fisioterápico, tá bom? Eu falei que ia falar evidência científica, então eu peguei um estudo para falar aqui para vocês. É um estudo falando do impacto aí da fisioterapia. Depois eu até coloco aqui no Instagram para vocês verem o impacto do treino funcional, né, nas mulheres que fazem reposição hormonal. Porque qual que é a questão? Falei para vocês, as mulheres, elas têm várias queixas genitais e urinárias, e aí elas fazem reposição hormonal, aquelas que podem fazer, tal, tudo bonitinho. Mas muitas não trabalham funcional e ainda ficam com sintomas. Então a fisioterapia, esse estudo mostrou que contribui imensamente para ter ótimos resultados de qualidade de vida, minimizando sintomas genitais e urinários, e não só a reposição hormonal sozinha, tá bom? Gente, Eugênia tá perguntando aqui, ó, quantas sessões aproximadamente para obter resultado para incontinência urinária? Isso vai depender bastante de qual a situação da mulher, porque existem vários tipos de musculatura perineal ali na hora que eu for avaliar esse assoalho pélvico. Pode ser uma incontinência urinária de urgência, pode ser uma incontinência urinária de esforço. Às vezes esse períneo está bem debilitado, outras vezes não muito. Às vezes esse períneo está muito tenso, às vezes muito flácido. Então vai depender de como está esse períneo, tá? Mas eu trabalho geralmente com um mínimo de 10 sessões para que a gente consiga ver um resultado bom numa incontinência urinária quando ela vem sozinha, sem nenhum outro problema funcional, digamos assim, tá? Então, se não tem um problema mais além dessa incontinência urinária de esforço, a gente consegue ter um resultado legal com 10, 15 sessões, tá bom? Mas aí vai depender da individualidade de cada mulher, e aí é só vendo mesmo na avaliação e reavaliação, tá bom? Mas a gente consegue resultados até rápidos, às vezes a gente pensa que não, mas consegue, tá? Porque muitas vezes falta a coordenação nessa mulher e a percepção dessa musculatura. Ou às vezes é uma mulher que não faz muita atividade física, ou se faz, não tem uma consciência dessa região, tá? Então é mais ou menos isso, gente, que eu queria passar para vocês hoje. Se vocês quiserem, manda uma pergunta ainda para mim aí, ainda dá tempo um pouquinho. Vou deixar salva essa live, tá? E vou depois postar no YouTube e deixar o link, tá bom? Para vocês verem quando quiserem, ok?
respondidas as 2 perguntas. Se tiverem mais perguntas depois, quiserem me chamar, link na bio aí, tem o meu WhatsApp profissional, pode me chamar. Também tem o link do site, lá eu explico bastante coisa sobre a reabilitação perineal funcional. Você pode ler tudo e perguntar qualquer dúvida que surgir, tá bom? Então, como não temos mais dúvidas, vou ficando por aqui, tá bom? Obrigada, gente, pela participação de vocês. Muito obrigada e tenham todos uma boa noite. Tchau, tchau!